Segunda Crônicas 7,14. Você pode abrir no seu celular, na sua Bíblia, onde você estiver, não sei onde você está. Espero que esteja em casa, né? Então, a Bíblia diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas eu queria dar uma abordagem diferente para essa passagem hoje. Eu queria que a gente pudesse, hoje, enxergar coisas que só Deus pode fazer. Ninguém mais pode fazer. Eu não posso fazer, você não pode fazer, nossos amigos não podem fazer nem por eles nem por nós, nossa família não pode fazer nem por mim, nem por você, nem por ninguém. Eu queria trazer uma abordagem nesse sentido, que nós pudéssemos identificar, e o Espírito Santo pudesse falar ao seu coração sobre coisas que só Deus pode fazer. Uma vez eu ouvi uma história de uma rainha da Inglaterra, antiga, que ela ofereceu metade de tudo que ela tinha para que os médicos pudessem curar ela. Ela estava desesperada, ela estava doente, à beira da morte, que os médicos pudessem curar ela. E ela ofereceu isso para todos os médicos daquele país. Obviamente, ela não entregou o prêmio, porque alguns dias depois, ela morreu. A fortuna dela, o dinheiro dela, a riqueza dela, não tinha mais importância em coisas que só Deus pode fazer. Quando as pessoas do mundo olham a igreja com muito fervor, com muita energia, todas as igrejas, todos os homens, todos os missionários só fazem isso baseados nessa convicção de que tem coisas que só Deus pode fazer. E nós precisamos anunciar esse Deus ao mundo. Porque se o mundo não toma conhecimento desse Deus, muitas coisas que o mundo quer vão ficar sem solução. Porque nós sabemos, e a Bíblia nos garante, que existem coisas que só Deus pode fazer. A sociedade está em crise. Existem coisas que só Deus pode fazer pela sociedade. Os humanos estão insatisfeitos. O ser humano está cada dia mais estranho, sabe? O ser humano está cada dia mais estranho. Está cada vez mais terrível observar o comportamento humano. Porque o ser humano ele vive insatisfeito. Ele vive procurando coisas que satisfaçam as suas necessidades. Todo mundo está em busca de soluções. Mas o que muitas dessas pessoas não sabem é que existem coisas que só Deus pode fazer. Coisas que só Deus pode fazer. Quais são as coisas que você busca? Quais são os sonhos que você tem? Quais são as coisas que você mais precisa? Talvez você ainda não tenha identificado, mas a solução para esses sonhos, para esses desejos, para coisas que você necessita, estão em Cristo. Porque essas coisas só Ele pode fazer por você. Então, no texto, a Bíblia garante, e a Bíblia não mente, a Bíblia garante que se a gente se humilhar, se a gente orar, acompanha aí, se você buscar a face do Senhor, e se você se converter à tua necessidade, Ele vai dar ouvidos à tua dor. Se você perguntar a um cientista qual é a distância entre o Sol e a Terra, ele vai te dar essa distância talvez em quilômetros, ou em milhas, dependendo de que lugar do mundo ele esteja, né? Eu te faço a pergunta, qual é a distância que separa você do céu? Você sabe? Eu vou dizer para você hoje. É a oração. Não é milha, não é quilômetros. A distância que separa você do céu é a oração. O texto bíblico aqui está mostrando. A distância sua de Deus é a distância da oração. É você parar e começar a falar com Ele. Deus está tão longe quanto uma prece.
Deus está tão longe quanto uma oração. Olha como Deus está perto. A gente pensa que Deus está longe. Olha como Deus está perto. É você parar o seu carro no meio da rua, enquanto você está prestes a chorar. É você entrar no seu quarto, fechar a porta, sentar um pouco ali em silêncio, quando você está prestes a ficar desesperado. E começar a falar com Deus. No carro, começar a falar com Deus. Em casa, começar a falar com Deus. Na rua, começar a falar com Deus. Você está andando de ônibus, quando acabar essa crise toda, você que anda de ônibus, voltar a andar de ônibus, é ali sentado no banco, falando com Deus. É a sua distância de Deus. E isso só Deus pode fazer. É interessante quando a gente está muito desesperado, querendo falar com um amigo, né? Muito aperreado para resolver um problema, querendo falar com alguém, e a gente pega o telefone, aquela mensagem que diz assim: esse telefone está fora da área de cobertura. Não foi possível completar a sua chamada. Verifique o número e ligue novamente. Oh, coisa frustrante. Ou então aquela assim: essa mensagem será encaminhada para a caixa de mensagem. Estará sujeita a cobrança depois de sinal. Não completa a ligação, a bateria do celular acaba, a energia acaba, você não consegue mandar um e-mail, um SMS, um sinal de socorro. Isso é muito frustrante, é ou não é? Mas imagina, quando a gente busca a Deus, isso nunca acontece. A comunicação com Deus nunca está fora de área. A comunicação com Deus nunca cai na caixa postal. Não precisa de energia, não precisa de carga na bateria para falar com Deus. A gente nunca escuta esse tipo de gravação quando a gente quer falar com o Senhor. O nosso acesso a Deus é garantido através de Cristo Jesus. Ido no singular. É o caminho. Os professores de português me perdoem se eu tiver falado errado. Eu imagino que é isso. É o caminho. Olha que coisa maravilhosa. Deus está pronto para te ouvir o tempo inteiro, toda hora e em qualquer situação. Isso só Deus pode fazer. É ou não é? Mas tem mais. Segunda promessa que Deus nos faz aqui nesse: perdoarei seus pecados. Isso aqui é uma coisa que só Deus pode fazer. Deus vai perdoar os teus pecados. E deixa eu dizer uma coisa para você, você que nunca parou para pensar sobre isso. Se alguém te perguntasse qual era a tua maior necessidade, você respondeu o quê? Você dizia: minha maior necessidade agora é pagar minhas contas. Qual é a sua maior necessidade? Sua maior necessidade agora é educar os seus filhos. Sua maior necessidade agora é ser curado de uma doença. Qual é a sua maior necessidade agora? Eu quero dizer para você qual é a sua maior necessidade. Sua maior necessidade é de perdão dos seus pecados. E isso só Jesus pode fazer por você. Nós precisamos de muitas coisas diferentes umas das outras. Claro. Mas tem uma coisa que todo mundo precisa. Todo mundo precisa igual. É perdão de pecado. Todo mundo, não importa se você é branco, se você é preto, se você é amarelo, se você é verde, se você é azul, se é rico, se é pobre, se é dos Estados Unidos, se é do Brasil, não importa de onde você for, você precisa de perdão de pecados. Sem que haja perdão de pecados, e deixe revelar para você com toda sinceridade, a sua vida não pode mudar, a sua vida não pode melhorar. A primeira e maior necessidade que você tem é se chegar a Deus agora e pedir perdão dos seus pecados. E Ele pode fazer isso. Na verdade, só Ele pode fazer isso. A gente sofre com o afastamento de Deus e a gente não percebe isso. As pessoas não têm entendido que quanto mais longe de Deus elas estão, maior é o sofrimento que elas experimentam. Elas não compreenderam ainda que buscando a presença de Deus e confessando os seus pecados, as suas vidas vão ser mudadas, transformadas, restauradas, saradas. Obviamente, é porque a maioria das pessoas não sabe qual é o preço do pecado.
A Bíblia fala sobre ele. Romanos 6, 23. A Bíblia diz que o preço do pecado é a morte. E as pessoas não têm entendido isso. Elas não têm buscado a Deus, não têm confessado seus pecados. Deus vai parar as pessoas para ouvir a voz dele. Porque ele sabe que as pessoas precisam reconhecer que são pecadoras, reconhecer que vivem no pecado, pedir perdão desses pecados para que ele possa, porque só ele pode, perdoar os nossos pecados para que nós possamos ter as nossas vidas restauradas. Se você parar para observar, quando o seu filho pega uma folha de papel e ele começa com uma caneta, ele começa a rabiscar a folha de papel, e de uma hora para outra ele riscou uma coisa que ele não queria, então ele pega uma borracha, ou você pega uma borracha para ajudar ele, e você vai passar a borracha ali. Você vai passar a borracha. Você passa a borracha, você até apaga, mas fica uma rasura ali. Agora deixa eu fazer você pensar em uma outra situação. Vocês já viram aquelas lousas mágicas que por trás tem um ímã em pó e tem uma folhazinha plástica na frente? Você escreve, 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 depois você pega um negocinho, passa assim de um lado para o outro, ele zera aqui dali que fica perfeito, bem limpinho, sem nenhum tipo de rasura, você não sabia o que tinha escrito antes? Pronto. Pois o perdão de Deus não é como quem apaga com uma borracha. O perdão de Deus é como quem apaga com uma lousa mágica. Ele vai lá, ele reconhece o seu pedido de perdão, ele perdoa você, ele passa uma lousa mágica na sua vida, não fica nenhum tipo de rasura e ele começa a trabalhar na sua vida para que você comece a ser mais parecido com ele. Você se torne uma nova criatura. Olha que maravilha! E sabe quem pode fazer isso por você? Só Deus. Mas ninguém pode fazer isso por você. Porque essa é uma coisa que só Deus pode fazer. Cristo já pagou como traço mágico, né, o preço do nosso pecado na cruz com o traço do seu sangue. Quando ele verte o sangue pagando o preço do pecado que é nosso, porque ele nunca pecou, ele está oferecendo para você gratuitamente a oportunidade de morar com ele na Canaã celestial, na Nova Jerusalém. É muita tolice não perceber que nós temos essa necessidade urgente de estarmos na presença de Deus todos os dias, reconhecermos as nossas limitações, os nossos pecados, pedir perdão dos nossos erros, sermos restaurados por esse Deus, com esse perdão que só Ele pode oferecer, e ter as nossas vidas transformadas e mudadas. Só sabe o que é isso que eu estou dizendo quem já experimentou. É como aquele que olha para um bolo numa prateleira de uma padaria e ele imagina qual é o sabor. Ele só vai saber exatamente qual é o sabor daquele bolo de chocolate atrás da prateleira da padaria quando ele experimentar. Você que nunca experimentou, nunca vai saber isso que eu estou dizendo para você. Você só vai entender tudo isso que eu estou dizendo para você, essa transformação, essa mudança, essa bênção, esse estado de maravilha na presença de Deus, recebendo dele o perdão imerecido, quando você experimentar. Você precisa experimentar. Isso é uma coisa que só Deus pode fazer por você. É engraçado que se você perguntar para um crente, ele tem a oportunidade, que já experimentou de verdade uma vida com Cristo, ele tem a oportunidade de escolher uma vida com muito dinheiro, uma vida com Cristo, eu duvido que ele ao menos pense na possibilidade de trocar Cristo por qualquer outra coisa. Quando você experimenta Cristo na sua vida, meu irmão, nada mais pode ser comparado à sensação de ser um miserável pecador, perdoado, andando em direção à glória. E está na certeza de que um dia você vai encontrar com o Pai, face a face, abraçar, sentir o cheiro, estar na presença dele. É impossível que alguém faça essa troca. Mas no texto aqui, você vai acompanhar, tem a terceira coisa que só Deus pode fazer por você. Só Deus pode ouvir tua oração, só Deus pode perdoar o teu pecado, e a terceira coisa é que só Deus pode sarar a nossa terra. Olha que coisa mais atual.
Olha que coisa fantástica. Só Deus pode restaurar o teu país. Só Deus pode restaurar a tua família. Só Deus pode restaurar o mundo. Mas ninguém. Os sábios do mundo inteiro podem se juntar no mesmo lugar para achar uma solução e eles não vão conseguir. Os cientistas do mundo inteiro podem bolar uma fórmula matemática e eles não vão conseguir. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22, diz o seguinte sobre Deus. Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, nenhum cientista, nenhum matemático, nenhum cheio de sabedoria humana, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos próprios ouvidos. Não há outro Deus. E o mundo precisa reconhecer, porque quando ele ressurgir com grande poder e glória, vindo nas nuvens, o mundo precisa se prostrar diante de Jesus enquanto há tempo. As pessoas precisam reconhecer o seu senhorio enquanto há tempo. Os profetas do Evangelho têm compartilhado com as pessoas. Reconheça a sua situação de pecador. Peça perdão do seu pecado. Se você perguntar a um pescador qual é o negócio dele, ele vai dizer, não, meu negócio é a pesca. Se você perguntar a um vendedor qual é o negócio dele, ele vai dizer, meu negócio é a venda. Se você perguntar a um professor qual é o negócio dele, ele vai dizer, meu negócio é ensinar. Se você perguntar a Deus qual é o negócio dele, ele vai dizer, o meu negócio é restaurar vidas. E esse miserável pecador que vos fala aqui agora é uma dessas pessoas. Que Deus pegou, tocou, com sua misericórdia e sua graça, restaurou. Porque o negócio de Deus é restaurar vidas. É a grande especialidade do Senhor. Jesus Cristo afirmou, lá em João, capítulo 10, versículo 10, que ele veio trazer vida. E ele não veio trazer qualquer vida. Ele veio trazer vida em abundância. Reconheça o senhorio de Jesus sobre sua vida. Reconheça Deus em sua vida. Porque tem coisas, como a gente aprendeu em 2 Crônicas 7,14, tem coisas que só Deus pode fazer por você. Ele vai ouvir tua oração. Ele vai perdoar os teus pecados. E ele vai sarar a tua terra, a tua vida, teu coração, tua família, teu país. As coisas mais fantásticas, mais maravilhosas e aquelas que nós mais precisamos são as coisas que só Deus pode te dar.